Chamo-me Helena. Sou uma senhora de 68 anos. E há 3 dias, minha filha Juliana, junto com o genro Ricardo, me largaram no aeroporto de Guarulhos, só com o que cabia no bolso, tratando-me como se eu fosse algo para ser jogado fora sem cerimônia. Eles nem imaginavam, ao me deixarem ali naquele hall frio e ecoante, rindo enquanto se iam, que essa mulher de fios prateados já os havia superado em astúcia por vários meses. Ao chegarem de volta à residência, logo vão se deparar com o último golpe de um esquema que planejei com todo o cuidado ao longo de anos, e agora o celular não dá trégua. São pelo menos 32 ligações não atendidas desde o dia anterior. Mas antes de prosseguir com o relato, verifique se você já se inscreveu no canal e deixe nos comentários de que lugar está vendo este vídeo. Ficamos felizes em saber o quão longe essas narrativas chegam. Tudo se iniciou quando Pedro, meu companheiro de 45 anos, partiu vítima do câncer. Juliana me propôs vir morar com ela e Ricardo em São Paulo. Só até você se ajeitar de novo, mãe, afirmou minha única herdeira, com uma aparente sincera aflição naquele momento. Meu peito, ainda sangrando pela ausência dele, topou a oferta sem hesitar. Desfiz-me da modesta moradia em Belo Horizonte e rumou para o apartamento do casal. Naquele período, não notei os olhares cúmplices que trocavam quando supunham que eu não via. Os suspiros de irritação ao me ver demorar nas escadas. As conversas murmuradas na cozinha nas madrugadas. O valor da venda da casa, 320 mil reais, acabou na conta conjunta que Juliana insistiu em criar. É bem mais protegido, mãe. Assim eu cuido da gestão enquanto você se acostuma. Que falha fatal foi entregar a ela minha confiança. Os indícios iniciais surgiram de forma discreta. Desaparecimentos leves de fundos, uma remessa para um lado, outra para o outro. Ao indagar, Juliana surgia com uma justificativa na ponta da língua. Ora, mãe, isso foi para o extra do condomínio, ou para um reparo no veículo. Em 3 meses, 50 mil haviam evaporado. Em 6 meses, o total batia 120 mil reais. No ínterim, eu me instalava no quartinho dos fundos, beliscava as migalhas do jantar alheio e escutava Ricardo resmungando toda vez que eu ligava o ar-condicionado. É preciso poupar, dona Helena. A fatura de energia está apertada. Poupar. Enquanto observava minha prole exibindo bolsas chiques, Ricardo pilotando um automóvel novinho e o par frequentando jantares em bistrôs badalados todo fim de semana, tudo às custas do meu suor. A degradação cotidiana só crescia em peso. Passaram a ditar meus compromissos, meus rolês, inclusive minhas conversas com as poucas amigas que ainda insistiam em se conectar. A mamãe está exausta agora, Juliana declarava no fone, sem ao menos checar se eu desejava atender. Ela retorna em outro momento. Mas eu nunca retornava. Não me deixavam. Aí surgiu a sugestão que pulverizou meu coração em fragmentos. Mãe, a gente está cogitando adquirir uma residência à beira-mar, soltou Juliana numa ceia noturna. A gente poderia pegar aquela grana da sua antiga casa como sinal. Meu dinheiro? Indaguei, atônita. Mas isso é o único recurso que me resta para os dias vindouros. Ricardo deu uma gargalhada. Dona Helena, a senhora pretende ficar conosco para sempre? Para que tanto capital acumulado? Foi nessa ocasião, fitando os olhos ávidos da minha própria descendente, que a ficha caiu. Eu não era mais genitora, avó ou consogro. Eu representava uma barreira entre eles e os meus recursos, e barreiras se eliminam. Passei a registrar outros alertas preocupantes. Papéis bancários pipocando para eu rubricar, sempre às pressas, sempre com respostas evasivas. É mera renovação de dados, mãe. Rubrica aqui e evita deslocar até a agência. Certa vez, flagrei Ricardo capturando imagem da minha rubrica enquanto supunha que eu cochilava. No dia seguinte,
Simulei um escorregão e arrombei uma visão no seu laptop. Ali havia múltiplas simulações de falsificar minha assinatura num formulário para transferir o saldo inteiro da minha conta para os deles. Percebi que urge contra-atacar, e sem demora. Mas como uma idosa isolada, encararia dois jovens ávidos por engolir tudo o que possuía. Foi aí que ecoou o dito de Pedro em minha mente. Helena, se virar acuada, não resista ao fluxo, desvie para o flanco e espere ele fluir. Assim, cessei as contestações, ignorei os esbanjamentos, fingi leves esquecimentos. Filha, qual é o dia de hoje ao certo? Ricardo, já engoli meu comprimido? Deixava itens desalinhados, torrava de leve o arroz. Eles se entreolhavam, convictos. A idosa de fato perdia o fio da meada, ideal para os intentos deles. Paralelamente, nas escassas idas ao consultório, sempre vigiada por um dos dois, eu punha o esquema para rodar. Inicialmente, criei às escondidas uma conta num banco distinto, valendo-me do endereço da ex-vizinha de Belo Horizonte. Em seguida, consultei um jurista experto em proteção aos idosos. Apresentei extratos, áudios de diálogos gravados às ocultas, imagens dos papéis que forçaram para eu endossar. Isso configura delito, dona Helena, afirmou o doutor Maurício, ajustando os óculos. Não olhava mais para as evidências. Exploração financeira de idosos. Dá para requerer detenção cautelar. Porém, eu não desejava ver minha filha atrás das grades. Apesar de toda a frieza que ela demonstrara, continuava sendo minha filha. Meu desejo era apenas recuperar o dinheiro e reconquistar minha autonomia. A etapa final da estratégia se mostrou a mais complicada. Tive que movimentar discretamente valores modestos para uma conta nova, aos poucos, evitando qualquer alarme. Foi necessário simular uma confusão mental própria para que relaxassem a vigilância e aguardar a oportunidade ideal. Ela surgiu na semana anterior, quando Ricardo comentou sobre uma ida a Miami. Tenho que selar um acordo crucial por lá, afirmou ele, com Juliana exibindo um sorriso animado. Vamos te incluir na viagem, mãe, para você ver a Flórida. Eu retribuí com um sorriso pela inocência deles. Nem imaginavam que me ofereciam de bandeja o elemento essencial ao meu esquema. Entrada em um contexto global onde eu poderia ativar a fase conclusiva. O dia do embarque finalmente chegou. Ricardo manejava as malas com destreza, ao passo que Juliana revisava os documentos de viagem. Eu simulava desorientação, indagando várias vezes sobre o rumo, como uma senhora de idade realmente perdida. Vamos para Miami, mãe. Já explicamos isso umas 10 vezes. Juliana rebateu com impaciência ao trancar a porta do apartamento. No caminho inteiro até Guarulhos, eu acompanhava os dois trocando sussurros no assento dianteiro do veículo. Termos como papéis, remessa derradeira e definitivo ecoavam até mim. Eles já nem se davam ao trabalho de ocultar. No fim das contas, a idosa andava tão atordoada que não captaria nada, certo? No aeroporto, a multidão nos isolou por um instante. Isso fazia parte da minha tática. Mãe, permaneça aqui com as malas enquanto a gente confirma o check-in, orientou Juliana, indicando os assentos próximos à entrada principal. Tudo bem, minha filha. Fico aqui paradinha, retruquei, encarnando a idosa submissa. No momento em que se distanciaram, puxei do bolso um envelope que preparara com antecedência. Nele, uma mensagem manuscrita para minha filha, detalhando tudo o que eu descobrira e as ações que tomara. Enfiei o envelope na bolsa dela, que deixaram sob meus cuidados junto às bagagens. 20 minutos mais tarde, eles voltaram com rostos tensos. Ricardo consultava o relógio repetidamente, enquanto Juliana roía a unha do polegar, um hábito ansioso desde a infância. Deu problema nas suas reservas, mãe, anunciou Juliana por fim. Parece que rolou um equívoco na compra. Que bizarro!
Comentei, simulando perplexidade. Vocês não arrumaram tudo pela internet? Sim, mas o seu passaporte tem alguma irregularidade. Ricardo completou, a falsidade fluindo sem esforço de sua boca. Vamos precisar te deixar aqui e consertar isso na volta. Juliana forçou uma cara de pesar. É temporário, mãe. Não dá para desperdiçar essa chance de negócios. Nesse instante, Ricardo sacou uma nota de 10 do bolso e depositou em minha palma. Isso cobre um táxi para casa. Você tem as chaves, né? Sim, as chaves estão comigo. Respondi, absorvendo o insulto daquela cédula de ré. Uma provocação derradeira que eles mal se preocupavam em encobrir. Juliana plantou um beijo apressado em minha testa. Em uma semana eu retorno, mãe. Se preserve. Observei os dois se dirigindo ao portão de saída, tagarelando felizes. Ricardo até soltou uma gargalhada, virando-se para conferir se eu ainda estava ali sentada. Uma senhora de idade largada com meros RX. Aguardei até que sumissem de todo. Aí, devagar, retirei do bolso meu passaporte autêntico, não o forjado que perderam de propósito. Ergui-me e segui para outro terminal, onde uma ida simples para Belo Horizonte me aguardava. Enquanto isso, em algum ponto sobre o Atlântico, visualizei o instante preciso em que revirariam a bolsa e topariam com meu envelope. Ali dentro, além da nota reveladora, havia um comprovante bancário exibindo o saldo zerado da conta, que supostamente guardava meus 320 mil. A mensagem descrevia minuciosamente como eu desviara ao longo de meses somas pequenas para uma conta oculta. Como registrar a cada exploração, cada tentativa de golpe, cada diálogo sobre me descartarem depois de extrair meu patrimônio. Como repassar a duplicatas de tudo ao meu advogado, com ordens para acionar judicialmente os dois se algo me ocorresse. E por último, como anulei as reservas de retorno ao Brasil, deixando-os retidos em Miami sem grana, já que os cartões de crédito bancados pelo meu dinheiro foram bloqueados, com um apartamento agora trancado, pois eu substituíra todas as trancas antes da partida. Ao embarcar no avião para Belo Horizonte, experimentei uma sensação mista de melancolia e serenidade. Melancólica por possuir uma filha tão impiedosa, mas serena por resgatar não só o dinheiro, mas o respeito próprio. Em Belo Horizonte, minha velha vizinha e companheira, Dona Cecília, me aguardava. Seu abraço genuíno foi o primeiro gesto de afeto verdadeiro que eu sentia depois de tantos anos. E agora, o que vai ser de você, Helena? Indagou ela, enquanto me auxiliava com a bagagem leve. Agora vou refazer minha existência, declarei, me afastando deles. Foi na residência de Dona Cecília que as chamadas começaram a chegar. Inicialmente uma, em seguida duas, logo 10, 20. O aparelho não cessava de vibrar. Juliana e Ricardo, angustiados em Miami, lutando para compreender como uma senhora desorientada havia revertido a situação em seu desfavor. No 32º sinal, por fim, decidi atender. Como foi possível isso? Berrou Juliana através do fio. Sua entonação oscilava entre fúria e desespero. Estamos retidos aqui, sem recursos, sem... Como eu pude? Cortei com serenidade. A verdadeira questão é: como vocês ousaram? Eu sou sua mãe, Juliana. O mutismo que se seguiu durou pouco, sendo logo interrompido pela voz de Ricardo. Dona Helena, vamos acertar as coisas. Tudo não passou de um equívoco. Nós apenas pretendíamos defraudar uma senhora idosa, acrescentei eu. Deixar sua sogra para trás no aeroporto, após esgotarem as poupanças acumuladas ao longo de toda uma existência. Houve um silêncio prolongado do outro lado, antes que Juliana voltasse a falar. Sua voz, agora sufocada por soluços que eu não sabia se eram sinceros ou só mais um truque manipulador. Mãe, você não compreende. Estamos em apuros totais aqui. O hotel nos ameaça com despejo. Não há meios de regressar.
Nossos cartões estão cancelados. Que curioso! Retruquei, conservando a tranquilidade na fala. É precisamente o que eu experimentaria se vocês tivessem me largado à própria sorte naquele terminal, certo? Desprotegida, sem meios, enganada. Foi plano do Ricardo, exclamou ela, procurando uma fuga simples, como sempre fizera desde a infância, jogando a responsabilidade nos outros. Ele afirmou que era a única saída para quitarmos as dívidas. Ouvi Ricardo reclamando ao fundo, dando início a uma briga entre os dois. Era algo inacreditável observar como um par que parecia solidário na maldade se desintegrava tão velozmente ao encarar as repercussões. Vocês dispõem de apenas 3 alternativas. Intervim com uma entonação irrevogável. A primeira: arranjem fundos com conhecidos para retornarem ao Brasil e lidarem com uma acusação penal por exploração financeira de idosos, respaldada por todas as evidências que compilei, sabendo que eles prestavam atenção. A segunda: busquem emprego por lá e reiniciem a existência nos Isiawa. Quem sabe lavar sanitários em Miami sirva como aula sobre integridade. Você não pode nos tratar assim, reclamou Ricardo. Somos da sua família? Família? Rebati, com uma angústia antiga voltando à tona. Pensei nisso quando me instalei no seu imóvel após a morte de Pedro, quando entreguei minhas reservas financeiras, quando acreditei no seu carinho por mim. Deixei que aquelas palavras pairassem por um instante antes de prosseguir. A terceira alternativa é a única que pode trazer algum resgate. Reconheçam o que cometeram. Detalhem tudo, sem esconder nada. Aceitem as culpas, e com o passar do tempo, talvez eu pondere auxiliá-los no retorno. Não garanto absolvição, só uma oportunidade de conserto. Mãe, implorou Juliana, com a voz agora verdadeiramente suplicante. Vocês têm 24 horas para escolher. Após isso, as provas seguem para as autoridades. Desliguei o aparelho, com as mãos vacilantes, em contraste com a determinação das minhas palavras. Dona Cecília, que acompanhara a conversa de perto, ao meu lado no sofá, apertou minhas mãos. Você se mostrou resiliente, Helena. Mais do que eu conseguiria. Não sei se foi resiliência ou mero instinto de preservação, admiti. Quando me dei conta de que minha filha me considerava um peso morto, uma barreira entre ela e minhas finanças, algo se quebrou no meu interior. Naquela noite, remexi em lembranças da infância de Juliana, seu dente de leite nascendo, os passos titubeantes pela casa, as Marias chiquinhas que eu trançava a cada amanhecer antes de levá-la à escola. Como chegamos a tal extremo? Quando foi que minha pequena se tornou alguém apta a descartar a mãe em um aeroporto aos 70? As horas se arrastaram e o telefone ficou mudo. Ainda que soubesse que era o ideal, cada instante sem resposta ampliava um buraco no meu coração. No fundo, apesar de toda a decepção e traição, Juliana continuava sendo minha prole. Na manhã seguinte, durante o desjejum, Dona Cecília me passou o jornal da região. Pode ser o momento de buscar um novo lar para se estabelecer, propôs com delicadeza. Um recomeço integral. Folheando aquelas folhas, deparei com um classificado. Condomínio voltado para a terceira idade. Casas autônomas com apoio coletivo. Soava como um presságio. Disquei imediatamente e marquei uma inspeção para o dia posterior. O telefone soou pontualmente às 11h43, quase exatas 24 horas após o prazo que impus a Juliana e Ricardo. Inspirei profundamente antes de pegar, me blindando para novas investidas ou pedidos. Contudo, o que escutei foi inesperado. Mãe! A voz de Juliana soava serena, quase transformada. Você prevaleceu. Nós executamos o que pediu. Intentamos subtrair seu patrimônio. Arquitetamos o abandono no aeroporto. Forjamos papéis e assinaturas. Desperdiçamos suas reservas em bobagens e sua voz embargou por um segundo.
E nem por um instante consideramos o impacto que isso causaria em você, Abandon. A traição veio diretamente da minha própria filha. Aquele depoimento, mesmo que eu o tivesse exigido, me abalou de forma imprevisível. Tratava-se da prova de algo que eu já intuía, porém escutar aquelas frases saindo da boca da Juliana transformava o fato em algo cru e inescapável. Por que, Juliana? Indaguei, incapaz de segurar a dúvida que me consumia. O que eu poderia ter feito para ganhar isso de você? Seguiu-se um silêncio prolongado, interrompido só pelo seu fôlego irregular. Não tem a ver com algo que você tenha feito, ela disse por fim. Tem a ver com o que nos transformamos. Há anos estamos atolados em dívidas, empréstimos, cartões de crédito, parcelas de financiamentos. Quando você se mudou para cá com todo aquele capital, aquilo soou como uma saída. Uma saída? Ecoei com amargura. Sua mãe se transformou em um recurso monetário. Eu sei que não existe justificativa, ela prosseguiu. E admito que você talvez nunca me absolva, mas agora estamos lidando com as repercussões. O Ricardo arranjou uma passagem de retorno pela embaixada. Ele pretende voltar para prestar contas pelo que cometemos. E você? Eu fico por aqui. Arranjei um posto de atendente em um bistrô brasileiro local. É modesto, mas basta para me manter enquanto poupo para repor o que tomamos de você. Isso me desconcertou. Não contava com um gesto maduro da parte dela. Quanto tempo imagina que levará para recompor 320 mil reais servindo mesas em Miami? Questionei, sem disfarçar o dúvida. Anos. Vários anos. Mas é o básico que devo. Fiquei quieta, digerindo aquela notícia. Uma fração de mim desejava confiar nessa suposta virada no comportamento, ao passo que outra se recordava de tantas armadilhas nos anos recentes. Mãe, não busco seu perdão neste momento. Ela seguiu. Apenas preciso que saiba que compreendo o que causamos e que, não importa suas escolhas dali em diante, farei o possível para reparar meus equívocos. Ao encerrar a chamada, eu me sentia incerta sobre minhas sensações. Alívio, melancolia, otimismo. Tudo rodopiava em um emaranhado de sentimentos. E aí? Indagou Dona Cecília, que havia deixado a sala para me conceder discrição na conversa. Penso que enfim captaram a gravidade. Retruquei, secando uma lágrima obstinada que teimava em escorrer. Contudo, só os dias vão revelar se é sincero ou só mais um ardil? Naquela tarde, dirigi-me ao residencial para idosos. O ambiente era aprazível, com residências individuais compactas, espaços compartilhados cheios de árvores e um grupo dinâmico de folks da minha faixa etária. Senti uma recepção imediata. A senhora veio desacompanhada? Questionou a agente ao me guiar por uma moradia de 2 cômodos. Agora sim, afirmei, percebendo um fardo peculiar nessa declaração. Porém, talvez isso seja o ideal. Mudei-me para o novo condomínio 2 semanas adiante. Minha casinha de 2 quartos era acolhedora e iluminada, com uma varandinha voltada para um jardim impecável. Pela primeira vez em tanto tempo, eu dispunha de um canto verdadeiramente pessoal. Empreguei uma porção do capital reaverado para equipar o espaço e adaptá-lo ao meu gosto. Uma cadeira reclinável para ler perto da vidraça. Um ajuntamento de folhagens que eu sonhava em cuidar. Retratos emoldurados com imagens do passado, incluindo algumas com Juliana, ainda menina, pois apesar de tudo, não lograva eliminar por completo as lembranças alegres. Meus dias passaram a seguir um ritmo renovado. Passeios ao amanhecer com um círculo de vizinhas, sessões de pintura em aquarela às terças, noites de jogo de cartas com Dona Cecília, que me procurava com frequência. A existência prosseguia em um fluxo sereno, apesar da ferida persistente da deslealdade familiar. Ricardo regressou ao Brasil,
tal como havia se comprometido. Recebi o comunicado formal assim que ele se entregou às autoridades. Meu jurista, Dr. Maurício, me contatou sem demora. Dona Helena? Ricardo admitiu cada detalhe. Anunciou, sem ocultar o espanto. Fraude pecuniária, adulteração de documentos, trama para negligência de idosa. Ele encara as imputações sem resistência. E o que vem a seguir? Consultei. Dividida entre o conforto da equidade e a aflição pelo quadro geral. Firmou um pacto com o Ministério Público. Prestará trabalhos voluntários, usará monitoramento eletrônico e restituirá totais os montantes subtraídos, acrescidos de juros e atualizações. Ainda que eu já tenha recuperado os fundos. Sim, o montante será direcionado a uma entidade de suporte aos idosos, por ordem do juízo. Foi ideia dele. Isso me espantou. Havia indícios de um remorso autêntico que eu não previa. As semanas se sucederam e com elas comecei a ganhar mensagens eletrônicas de Juliana. De início, eram resumos curtos sobre sua rotina em Miami, como se ajustava à labuta como garçonete, o quartinho modesto que locava nos quintais de uma residência de brasileiros, as turmas de inglês que assistia nos raros intervalos. Eu ignorava as mensagens iniciais. O machucado ainda sangrava, e cada linha revivia o instante em que me largaram no aeroporto com nada. Mas, no terceiro mês, houve uma virada. Juliana passou a compartilhar reflexões. As mais íntimas recordações da infância dela, instantes que passamos juntas, confissões sofridas sobre como ela se transformara em alguém que nem a própria mãe reconheceria mais. Hoje servi uma cliente que me fez pensar em você. Relatou em uma daquelas mensagens. Ela chegou ao local sozinha, optou por um prato modesto e saboreou devagar, fitando os demais com atenção. Ao aproximar-me para levar a louça, ela reteve minha mão brevemente e murmurou: Obrigada, querida. Com delicadeza tal que desmoronei emocionalmente. Solucei no sanitário por 20 minutos, revivendo as inúmeras ocasiões em que você expressou gratidão por favores triviais que eu acolhia com irritação ou indiferença. Que remorso sinto por cada instante perdido, cada chance de ser simplesmente sua filha que desperdicei. Foi a primeira resposta que enviei, resumida a uma só frase. Também sinto falta daquela Juliana. No residencial Novo Amanhecer, minha rotina ganhava tons vibrantes, de fato, já que as lições de aquarela desvendavam uma habilidade que eu ignorava ter. Passei a criar imagens do dia a dia, como o par de velhinhos que passeava de braços entrelaçados a cada aurora, o colibri que pousava em minhas plantas, o entardecer avistado do meu terraço. Você devia apresentar suas criações, propôs o Sr. Antônio, um viúvo afável responsável pelos happenings artísticos do lugar. Vamos montar uma mostra de habilidades para o próximo mês. Duvido que eu tenha ousadia, admiti. Só exibi meus desenhos para os companheiros do curso. Em certos momentos, é preciso nos impulsionar para fora da zona segura. Ele retrucou com um gesto estimulante, sobretudo após as provações que a existência nos impôs. Topo a proposta. Ao longo de um mês, dediquei-me com fervor maior à pintura, escolhendo as peças mais notáveis para o evento. Impressionante como essa meta recente enchia minhas horas com uma plenitude há tempos ausente. Paralelamente, as trocas com Juliana prosseguiam. Ela ascendera a auxiliar de supervisão no estabelecimento. Poupara cada moeda, habitando de modo austero, longe de extravagâncias. Remetia valores modestos a intervalos fixos para uma conta que criei só para acompanhar suas contribuições. Não se tratava do valor em si. Eu dispunha de recursos amplos. Servia para constatar se a determinação dela perduraria ao longo dos meses. 6 meses depois de nossa despedida no aeroporto,
chegou uma encomenda vinda de Miami. Lá dentro, um livro de fotos caseiro repleto de clippings de jornais, bilhetes velhos e imagens da nossa parentela através das décadas. Na folha inicial, uma epístola à mão. Mãe, este livro guarda as lembranças de como éramos antes. Indivíduos que nutriam afeto mútuo, que zelavam uns pelos outros, que dividiam aspirações e frustrações. Ignoro o instante ou o modo como saímos dessa rota, mas reconheço que fui eu a dar os passos mais firmes para o equívoco. Todo níquel que retorno periodicamente vai além da compensação pecuniária. Representa um alerta perpétuo sobre o preço inestimável de certas essências. Confiança, estima, laços afetivos. Princípios que eu desperdicei por acessórios de luxo e refeições em casas sofisticadas. Não busco sua absolvição. Desejo apenas que perceba meus esforços para me refazer em uma versão superior. Alguém que, quem sabe, um dia volte a ser digna do título de filha, com carinho, ainda que sem esperar o mesmo em troca. Juliana. Guardei o livro na prateleira, incapaz de percorrê-lo até o fim. Doía demais confrontar aquelas cenas de épocas alegres, ciente do desfecho trágico. Chegou o momento da mostra de talentos. Minhas aquarelas foram montadas em suportes na praça comum do residencial, ao lado de produções de vizinhos. Entalhes em madeira, trabalhos em ponto cruz, versos emoldurados. Para minha estupefação, diversos transeuntes detiveram-se para elogiar minhas obras. Umas chegavam a indagar sobre a disponibilidade para compra. A senhora possui uma visão singular para os pormenores rotineiros, observou uma frequentadora ao examinar minha ilustração do colibri. Sabe extrair encanto do trivial? Essas observações me comoveram sobremaneira. Quiçá esse se tornasse meu rumo atual, desvendar e destacar encanto onde muitos o ignorassem. Converter sofrimento em expressão criativa, isolamento em meditação. Justo na mostra, surgiu uma notificação de mensagem imprevista. Parabéns pela mostra, mãe. O senhor Antônio compartilhou imagens das suas aquarelas. Ficaram maravilhosas. Juliana. Fiquei imóvel, encarando o visor do aparelho. De que modo Juliana localizara o senhor Antônio? Como tomara conhecimento do evento? Varri o ambiente com os olhos e localizei o homem em animada conversa com convivas. Aproximei-me dele, contendo o redemoinho sentimental. Senhor Antônio, de que forma minha filha o contatou? Ele vacilou por um segundo, mas em seguida exibiu um sorriso. Ela me achou via Facebook. Dona Helena vasculhou perfis de moradores daqui e me contatou. Afirmou que ansiava notícias sobre você, mas receava indagar por conta própria. E o senhor tem passado relatos a meu respeito? Somente aspectos favoráveis, assegurou. A respeito da sua aclimatação, das suas artes, dos laços que construiu por aqui. Ela aparentava uma preocupação real pelo meu bem-estar. Aquela noite trouxe muitas reflexões profundas. Uma parcela de mim se sentia violada, como se o refúgio que eu havia construído tivesse sido violado. Por outro lado, eu valorizava o empenho de Juliana em preservar laços, ainda que de longe. No dia posterior, mandei uma nota breve. Valeu pelo comentário sobre as telas. E aí, como anda a rotina em Miami? Tratava-se de um gesto modesto. Não implicava em absolvição ou em apagar o passado, mas poderia sinalizar o começo de uma fase distinta. Não o resgate do que se perdera, mas a criação de algo inédito, possivelmente tão precioso do seu jeito. Um mês após essa conversa inicial, chegou um e-mail surpreendente. Não vinha de Juliana, e sim do estabelecimento onde ela atuava em Miami. Prezada senhora Helena Oliveira, estamos nos comunicando para avisar que sua filha, Juliana Oliveira, teve um incidente no trabalho ontem. Em seu plantão, ela tropeçou na área da cozinha e fraturou o pulso direito.
recebe atendimento médico apropriado. Porém, como estrangeira sem cobertura de saúde satisfatória, lida com obstáculos financeiros e burocráticos. Ela indicou seu contato como parente para alerta, apesar de relutar bastante. Achamos essencial que saiba da ocorrência. Cordialmente, Carlos Mendonça, supervisor do Cantinho Brasileiro, restaurante. Li essa correspondência diversas vezes, com uma pressão no coração que eu não podia desconsiderar. Por mais ferida que eu me sentisse, a imagem de Juliana isolada e machucada em terra alheia me abalava sobremaneira. Tentei telefonar para ela, mas as ligações caíam na secretária eletrônica. Mandei uma resposta ao restaurante solicitando detalhes adicionais e os dados do centro médico onde a tratavam. Naquela tarde, veio uma comunicação direta de Juliana. Mãe, relaxa. Foi apenas uma fratura no pulso. Estou ótima. Eu não desejava que o local me informasse, mas segue o procedimento deles de alertar parentes. Desculpe por qualquer aflição. O texto era conciso e objetivo, mas transmitia camadas ocultas. Ela evitava me envolver. Enfrentava o isolamento em nação estrangeira, lesionada, sem dúvida lidando com despesas de saúde elevadas, mas sua reação inicial era poupar-me de suas agruras. Retorqui sem demora. Juliana, é fundamental que eu saiba o nome do hospital e o suporte que você tem. Por favor, não me oculte nada sobre seu estado de saúde. A réplica dela levou horas. Jackson Memorial Hospital. Já saí de lá. O braço está imobilizado e ficarei sem emprego por no mínimo 6 semanas. O chefe garantiu que me reserva o posto, mas sem benefícios de licença ou seguro, dada a irregularidade da minha permanência no país. Percebi o que ela omitia de forma velada. Ela vivia de forma irregular nos Esquinaiuant, carente de suporte social, incapaz de laborar e com boletos hospitalares a quitar. Naquela noite, contatei o Dr. Maurício. Quero remeter fundos para minha filha lá nos Estados Unidos. Relatei. Teve um contratempo e agora passa por perrengues. Seguiu um instante de quietude na linha antes de sua fala. Senhora Helena, está convicta? Após os eventos recentes? Estou convicta de que ela se acha desamparada, machucada e sem meios em solo estranho. Afirmei com determinação. E, independentemente de tudo, ela continua sendo minha filha. Compreendo. Murmurou ele com um suspiro. Arranjaremos uma remessa internacional confiável. Qual valor a senhora cogita? Ponderi brevemente. Bastante para uma recuperação digna e, se preferir, para regressar ao Brasil. 50.000 reais. A quantia partiu no dia seguinte, acompanhada de uma nota sucinta para cobrir tratamentos e reabilitação. Caso opte pelo retorno ao Brasil, cobre isso também. Juliana rebateu com um áudio, algo raro nos últimos anos. Sua entonação soava comovida. Mãe, não encontro palavras. Após o que te causei, você ainda zela por mim. Eu não sou digna disso. Juro, não sou. A franqueza dessa confissão me impactou de modo imprevisto. Não se tratava de astúcia ou de se fazer de vítima. Era a admissão autêntica de quem encara os próprios erros. Não ajo assim por você merecer, declarei com sinceridade. Faço porque decidi ser essa pessoa. Não permito que as ações de você e Ricardo me tornem alguém rancorosa e ressentida. Nas semanas seguintes, trocamos mensagens com frequência. Juliana compartilhava progressos na cura, imagens do membro imobilizado, infos sobre remédios e sessões de rehab. Aos poucos, nossas trocas se expandiram para temas variados. Ela descreveu o dia a dia em Miami, os contatos que fizera, os desafios da vida como imigrante, as alegrias miúdas que colhia em meio à instabilidade. Eu relatei sobre minhas artes, as amizades no prédio, as turmas de pintura em aquarela. Foi em uma dessas interações que Juliana tocou no tema que nós duas postergávamos. Mãe, você é que...
E se um dia você conseguir me perdoar? Não dei uma resposta imediata. Aquela indagação era profunda demais para uma réplica apressada. O perdão não surge de imediato, Juliana, afirmei por fim. Trata-se de um caminho gradual. Estou me esforçando todos os dias, mas a confiança. Ah, a confiança é outra história. Ela foi totalmente arrasada e ignoro se um dia voltará a ser integralmente restaurada. Eu compreendo, ela retrucou, e respeito essa posição. Apenas desejava que soubesse que, ainda que nunca mais deposites fé em mim, eu me dedico a me transformar em alguém superior. Não pelo seu bem ou pela chance de reconquista, mas porque agora percebo o tipo de ser odioso em que me converti. Essa troca de palavras escancarou uma entrada que permanecia trancada entre nós duas. Não se tratava de uma harmonia plena, nem de apagar as marcas do que passou, mas de um acerto franco com o que realmente ocorreu. As duas carregávamos cicatrizes, as duas buscávamos avançar, cada qual pelo seu roteiro. 3 meses transcorreram. O ferimento no pulso de Juliana cicatrizou e ela reassumiu as tarefas no restaurante. Prosseguiu despachando valores modestos a cada mês, determinada a repor o montante que me subtraíra, ainda que demandasse anos a fio. Numa tarde de domingo, enquanto aplicava pigmentos na varanda, atendeu a um telefonema surpresa. Helena, aqui é Ricardo. Fiquei por um instante paralisada. Desde o episódio no aeroporto, não trocáramos qualquer sílaba frente a frente. O que deseja, Ricardo? Desculpar-me em pessoa. Ele rebateu com o tom surpreendentemente modesto. Estou pagando pela minha sentença. Carrego tornozeleira eletrônica, presto serviços à comunidade em um asilo de idosos, e isso tem sido uma vivência reveladora. Reveladora? Ecoei, sem disfarçar a dúvida. Reconheço que sou abatido, prosseguiu ele, mas zelar por anciãos largados pelos parentes, escutar seus relatos, testemunhar suas dores, me obrigou a vislumbrar o que estávamos a ponto de lhe infligir. É algo inexpiável. Mantive o mutismo, atenta. Não busco absolution, senhora Helena. Sei que não a conquisto. Apenas queria informar que me arrependo de coração e que me empenho em reparar, ciente de que nada bastará. Por que me revela isso precisamente agora? Indaguei. Porque creio que você tem o direito de saber que sua atitude, nos denunciar, nos levar à justiça, não se perdeu, que, ao menos no meu caso, provocou uma reflexão autêntica. Após essa conversa telefônica, refleti por dias sobre temas como perdão, equidade e regeneração. Indivíduos que arquitetaram algo tão vil poderiam de fato se alterar? Ou seria só mais uma artimanha refinada e discreta? Concluí que, independentemente da veracidade deles, minha atenção devia se concentrar na minha própria recuperação. As pinturas em aquarela, as amizades recentes. Minha casinha aconchegante. Essas representavam minhas vitórias, o recomeço que eu construía. Pois bem, numa tarde de abril, sob chuva fina, precisamente um ano depois do tumulto no aeroporto, chegou-me uma correspondência certificada, proveniente de Juliana. Minha querida mãe, completa-se hoje um ano daquele episódio funesto no aeroporto de Guarulhos. Um ano desde que expus o lado mais sombrio de mim, ferindo quem mais devia guardar e prezar. Nesses 12 meses, descobri mais a meu respeito do que em toda a existência pretérita. Entendi a cobiça, como racionalizamos nossos atos mais vis. Quão simples é abdicar da essência humana ao priorizar bens materiais sobre os vínculos de sangue. Além disso, absorvi lições sobre os desdobramentos, sobre inícios árduos, sobre carregar o fardo de falhas irreparáveis. Incluo nesta missiva um mimo. Não resolve o que cometi, mas simboliza o que assimilei e a pessoa que busco ser. Com afeto e remorso perene, Juliana. Anexa à epístola. Um embrulho meticuloso. Lá dentro, um quadrizinho artesanal,
uma esboçada aquarela, capturando a entrada da minha residência no condomínio, inspirada sem dúvida em imagens que o seu Antônio deve ter compartilhado. Não ostentava maestria técnica, mas transparecia um empenho evidente e sincero. No avesso da obra, uma dedicatória sucinta. O lar reside onde o amor é incondicional. Lamento ter negligenciado isso. Essa modesta aquarela caseira me comoveu mais que qualquer dádiva opulenta poderia. Tratava-se do gesto honesto de quem procurava forjar laços via a arte que se tornara meu santuário e deleite. Naquela noite, pela primeira vez, resgatei o livro de fotos que Juliana me remetera havia meses e o examinei folha a folha. Recuerdos alegres, instantes partilhados. Uma saga familiar que, apesar da perfídia recente, existira de verdade e fora palpável. Derramei lágrimas pelas chances desperdiçadas, pelos ideais frustrados, pela parentela que outrora fomos e que jamais recobraríamos. Contudo, também solucei por um broto inédito que despontava. Não a reparação do irreparável, mas o potencial de algo inédito erguido das cinzas, com maior percepção e, quiçá, maior pureza. No dia seguinte, mandei uma nota para a Juliana. Chegou sua carta e a pintura. Agradeço pelos dois. Caso queira, eu poderia te. Ofereci algumas orientações sobre métodos de pintura à aquarela. A réplica dela veio quase na hora. Eu amaria isso, mamãe. Mais do que sou capaz de transmitir. As semanas que se seguiram introduziram uma mudança fresca na minha conexão com Juliana. Iniciamos chamadas de vídeo regulares toda semana, nas quais eu compartilhava lições iniciais sobre aquarela. Era ao mesmo tempo esquisito e acolhedor, um espaço imparcial que nos permitia nos aproximar novamente, sem o peso direto das lembranças antigas. É essencial valorizar a água. Eu esclareci em uma dessas interações, demonstrando o modo como a tinta se difunde no papel molhado. Você não consegue dominá-la por completo. Deve acolher que ela tomará sua própria direção e colaborar com ela, em vez de resistir. Semelhante aos laços afetivos, ponderou Juliana em voz baixa. Nossos olhos se cruzaram pela tela e compreendi que discutíamos algo bem além de habilidades pictóricas. Em Miami, Juliana prosseguia com sua rotina simples. Recebeu uma promoção. A subgerente do restaurante persistia em transferir valores modestos todo mês para mim, que eu guardava discretamente em uma conta poupança à parte. E matriculou-se em um curso vespertino de gestão empresarial numa universidade comunitária. É desafiador se dedicar aos estudos após um turno exaustivo no estabelecimento, admitiu ela em uma de nossas trocas. Porém, desejo erguer algo duradouro por aqui. Provar a mim mesma que consigo alcançar metas pelo esforço pessoal, sem recorrer a furtos ou fraudes. Ricardo seguia pagando sua sentença no Brasil. Juliana, de vez em quando, citava atualizações sobre ele, mas eu evitava indagar pormenores, e ela honrava esse espaço que eu preservava. Numa tarde abafada de agosto, atendi uma chamada do Dr. Maurício. Dona Helena, tenho de notificá-la que o imóvel de sua filha e de Ricardo foi arrematado pelo tribunal como compensação ao Fundo de Assistência aos Idosos. Compreendo, repliquei, com um aperto no peito. Por mais válida que fosse essa ação, existia um ar inegavelmente melancólico em testemunhar a casa da minha filha, um local onde eu própria residira, ser confiscada assim. Há outro ponto, prosseguiu ele. O magistrado resolveu interromper sua pensão, alegando que a senhora já recuperou seus pertences e, conforme relatado em seu testemunho, não busca punições extras para sua filha. Isso me pegou de surpresa. Eu não pedira por isso. Não, mas o juiz ponderou sua postura ao remeter recursos para auxiliá-la pós-acidente, além de suas falas sobre aspirar uma reconciliação.
Ele julgou que prosseguir com sanções monetárias não atenderia ao fim da equidade nesse episódio particular. Ao encerrar a ligação, refleti sobre as curvas imprevisíveis da existência. Há um ano, eu fora deixada no aeroporto com dólares na mão, ludibriada por quem devia me cuidar e amar. Hoje, essas figuras lidavam com os efeitos de suas escolhas, ao passo que eu descobria uma rotina renovada e surpreendentemente gratificante. Naquela noite, contatei Juliana e relatei a resolução judicial. Isso representa um alívio para você, observei. Uma carga financeira a menos. Não altera nada na minha rotina, retrucou ela com firmeza. Manterei os envios mensais. Não se trata mais de uma imposição jurídica, e sim de um compromisso ético que escolho abraçar. Sua convicção me comoveu de forma intensa. Não é necessário, minha filha, afirmei, empregando o apelido filha pela primeira vez em nossos diálogos após tanto intervalo. Você está refazendo sua trajetória. Esse recurso faz falta. E você não precisou me auxiliar quando fraturei o pulso, contra-argumentou ela. Nem me guiar na aquarela, nem responder minhas chamadas. Há ações que realizamos não por dever, mas por retidão. Essas expressões ecoaram em mim por vários dias. Juliana provava de modo constante que absorvera lições autênticas daquela provação dolorosa. Em setembro, recebi um convite para apresentar minhas aquarelas numa galeria de Belo Horizonte. Minhas criações haviam despertado interesse numa mostra coletiva, e agora eu teria minha estreia solo. Que distinção importante, comentou seu Antônio ao saber da novidade. Suas telas precisam alcançar um público maior. Os preparativos para o evento me mantiveram entretida e entusiasmada. Escolhi 20 peças. Desenvolvi outras inéditas, só para a ocasião, e colaborei na elaboração do catálogo e dos itens de divulgação. Uma semana antes da inauguração, chegou uma nota de Juliana. Mamãe, solicitei folga de 7 dias no emprego. Estarei em Belo Horizonte para a sua mostra. Caso você opte por que eu não vá, respeitarei sem reservas. Só me informe. Essa notícia me desconcertou por completo. Juliana toparia viajar de Miami para o Brasil unicamente para assistir à minha exibição de pinturas, após mais de um ano sem contato face a face? Demorei horas para digerir minhas emoções. Havia inquietação, é claro. Como seria o reencontro pessoal com alguém que me magoara tão fundo? Mas, igualmente, surgia interesse e ádime. Era um anseio profundo por reencontrar minha filha, por testemunhar de perto as transformações que ela afirmava ter vivido. Você é bem-vinda à mostra, declarei por fim. Se preferir, pode se hospedar em minha residência enquanto estiver aqui. Tal proposta me pegou de surpresa, inclusive a mim. Abrigar Juliana em meu lar, esse refúgio conquistado após tantas aflições, representava um avanço notável. Tem certeza, mãe? Posso sem problemas me instalar em um hotel? Estou certa, afirmei. O quarto destinado a visitas já está arrumado. As semanas subsequentes envolveram uma rotina intensa de arrumação, tanto para a exposição quanto para a vinda de Juliana. Uma fração de mim ainda antecipava um revés, como se ela desistisse da jornada na véspera ou surgisse e, de algum modo, expusesse que toda essa evolução era só uma astuta artimanha. Contudo, no dia previsto, pontualmente às 14h37, o sino da porta ecoou. Ao abrir, deparei-me com ela, minha filha, notavelmente mais esguia, com fios mais curtos, olheiras marcadas, porém exibindo um sorriso ansioso e olhos que logo se umedeceram ao me avistar. Olá, mãe, murmurou ela, a voz quase inaudível. Permanecemos imóveis por instantes, o fardo de nossos conflitos passados suspenso no ambiente. Então, impulsivamente, estendi os braços. Juliana vacilou brevemente, como se duvidasse da iniciativa, antes de se aproximar devagar e me envolver num abraço.
Percebi seu tremor com soluços reprimidos. Me desculpe tanto, repetia ela mid-tears. Desculpe, mãe. Eu entendo, repliquei, enquanto minhas próprias lágrimas rolavam. Entendo. Não se tratava de uma absolvição total, nem de um apagamento, mas do simples admitir que ali estávamos, duas almas falhas, buscando uma rota pelo sofrimento mútuo que infligimos. As jornadas antes da exibição transcorreu em adaptações e reencontros. Juliana e eu circulávamos pela morada com prudência, qual duas figuras ensaiando uma coreografia inédita, evitando tropeços mútuos. Ela acompanhava com autêntico fascínio minha vidinha no conjunto residencial, meus recentes companheiros, minha devoção às artes plásticas. Transparecia uma alegria genuína por meu bem-estar, ausente de ciúmes ou rancores que eu receava topar. Você desabrochou, mãe, observou numa tarde, fitando-me finalizar detalhes numa tela em aquarela. Jamais a vi tão realizada. As provações, por vezes, desvelam facetas ocultas em nós ou nos forçam a encarar o que ansiávamos esquecer. Completei, sem desviar o foco da obra. Ou nos compelam a fitar aspectos que queríamos evitar. Murmurou ela em tom baixo. Nossas trocas de ideias com frequência mergulhavam nessa profundidade reflexiva, concisas, mas densas de sentido. Gradualmente, erguemos uma modalidade fresca de diálogo, alicerçada não em obrigações antigas ou funções clássicas de genitora e prole, mas em duas maduras compartilhando um histórico árduo e esboçando um percurso futuro. Na véspera da abertura, durante um chá na varanda, Juliana tocou no tema que contornávamos. Ricardo indagou se poderia comparecer também. Revelou, os olhos cravados na taça. Eu disse a ele que não cabia, que você requeria distância e paciência. Um nó se formou em meu peito ao escutar o nome dele. Vocês prosseguem em contato frequente? Indagou ela com vagar. Estamos laborando para decifrar o que nos ocorreu. Como indivíduos normais, viramos aquilo e alcançamos alguma clareza. Diversas, aliás. Retorquiu ela, por fim, me encarando retamente. Codícia, sem dúvida, mas também uma erosão moral paulatina. Cada deslize menor facilitava o seguinte. Iniciou com o uso do seu cartão para uma aquisição essencial, depois para um capricho modesto, e num piscar de olhos, validávamos esquemas para te deixar para trás. A crueza dessa narrativa inquietava, mas ao mesmo tempo acalmava de modo peculiar. Não restavam mais dissimulações entre nós. Vocês tencionam se reconciliar? Indaguei, me espantando com a ousadia da indagação. Não, negou ela de imediato. O que tramamos em dupla gerou um laço venenoso entre nós. Toda vez que o vejo, evoco a versão detestável em que me tornei. E sei que ele experimenta idêntico. A velada da mostra chegou. A modesta galeria no coração de Belo Horizonte exibia uma arrumação refinada, com minhas 20 aquarelas sob luzes ideais. Colegas do condomínio lotaram o local para me respaldar. Dona Cecília, ainda mais debilitada, mas resoluta em participar, aferrava-se a mim, radiante como se fosse minha genitora. Juliana optou por ficar nos bastidores, de forma discreta, garantindo que eu desfrutasse do instante sem intrusos. Ela analisava, com atenção minuciosa, cada troca, cada risada, cada afago que eu recebia, atestando a existência que eu tecera sem sua presença. Esta aqui é especialmente comovente, notou uma avaliadora de arte da região, detendo-se ante uma de minhas obras mais íntimas. Um assento vazio num terminal aéreo agitado, com silhuetas esfumadas transitando em derredor. Transmite tanto isolamento e, simultaneamente, tanto potencial nessa imagem. Obrigada, repliquei. Ela respondeu. Essa obra veio de um episódio que mudou tudo na minha existência. Juliana,
que se encontrava bem ao lado e pôde captar as palavras, virou o rosto para outro lado, com a boca fechada em uma expressão rígida. Quando a festa terminou e boa parte dos visitantes já tinha ido embora, ela veio até mim com hesitação. Mãe, fico tão feliz por você. Suas telas são incríveis. Elas narram uma jornada de sofrimento, mas também de vitória sobre as adversidades. Isso motiva de verdade. Obrigada, minha filha, eu disse, e percebi o brilho que surgiu em seus olhos ao escutar esse termo. Filha, escapando mais uma vez dos meus lábios. No trajeto de regresso à casa, andamos caladas, uma ao lado da outra. O céu noturno cintilava com estrelas e o ar se mostrava inusitadamente morno para aquela época de setembro. Resolvi prolongar minha permanência por uns dias extras, ela declarou de repente, caso não te incomode. Não me incomoda nem um pouco, retruquei. Aliás, amanhã eu te levo a um local especial. No dia posterior, guiei Juliana até o cemitério onde o túmulo de seu pai repousava. Pedro nos deixara há pouco mais de 4 anos, porém essa era a ocasião inaugural em que íamos ao local juntas após o enterro. Deposamos buquês recentes e permanecemos quietas por instantes. Depois, de forma espontânea, iniciei a conversa. Seu pai depositava fé no lado bom de cada indivíduo, inclusive após frustrações, e repetia que todo mundo merece outra oportunidade. Juliana tragou saliva com dificuldade, enquanto as gotas salgadas rolavam sem controle por suas bochechas. Ele sofreria terrivelmente com o que se passou entre a gente, prossegui. Porém, creio que se orgulharia da forma como estamos buscando uma reconexão. Você de fato pensa assim, mãe? Que dá para resgatar nosso laço? Encarei minha herdeira única, a pequena que acalentei no colo, a jovem que auxiliei nas tormentas da existência, a mulher que por pouco não acabou comigo. A agonia ainda pairava. Isso era inegável. Feridas que possivelmente jamais se fechariam por inteiro, mas também surgia uma perspectiva. Não ao que vivíamos outrora, admiti com franqueza. Aquele trajeto se encerrou de vez. Contudo, quem sabe não surja uma rota nova, mais sincera e plena de awareness. Juliana confirmou com a cabeça, limpando o rosto úmido. É o máximo que eu peço. Nas semanas seguintes, criamos um ritmo sereno. Partilhávamos o desjejum, dedicávamos-nos a tarefas pessoais ao longo do dia e nos reuníamos para ceias repletas de relatos e ponderações. Não se tratava da dinâmica materna-filial de antigamente. Tratava-se de algo inédito, mais reservado, porém genuinamente real. Na véspera de sua saída, ao organizar as escassas bagagens, Juliana me estendeu um envelope. O que vem a ser isso? Indaguei. Abra e veja. Nele, uma passagem de avião rumo a Miami, válida para dali a 3 meses. É só uma sugestão. Apressou-se em esclarecer. Imaginei que você pudesse curtir explorar Miami, observar meu dia a dia, visitar o meu restaurante. Mas aceito se for prematuro ou se preferir declinar. Examinei o bilhete, ponderando o significado profundo daquele gesto. Não era mero convite para uma viagem, mas um avanço crucial na nossa restauração. Vou refletir sobre o assunto, assegurei, guardando o item. Cedo na manhã seguinte, dirigi Juliana até o aeroporto. O toque irônico daquela cena não escapou a nenhuma das duas. Há mais de 1 ano, eu a havia deixado ali sozinha, sem nada além de... Desta vez, parto com sua aprovação e apoio. Observou ela, esboçando um sorriso melancólico enquanto nos dirigíamos ao embarque. E com bem mais do que imagino, comentei, buscando dissipar a tensão com uma pitada de leveza. Seu semblante se alterou, mesclando sofrimento e apreço pela tentativa de humor. Mãe, eu compreendo. Interrompi com gentileza. Sinto muitíssimo pelo ocorrido.
Não pelas medidas que tomei para me salvaguardar, mas por nos vermos nessa encruzilhada. Ela captou as entrelinhas daquela quase absolvição. Nos entrelaçamos em um abraço prolongado antes de ela atravessar a segurança. Não se resumia a uma reconciliação integral. Cicatrizes abundavam entre nós, mas o gesto era sincero, repleto de otimismo e potencial. Ao vê-la se distanciar, refleti sobre a jornada extraordinária que trilhara desde aquela data funesta. Do abismo à resolução, da passividade à força, da genitora rejeitada à criadora aclamada, e o mais assombroso, da retaliação merecida à chance de indulgência. Não configurava um desfecho impecável. A existência pouca vez os proporciona. Representava um fluxo incessante, com picos e vales, progressos e retrocessos, mas autêntico e honroso. 3 meses adiante, subi em um voo para Miami, não só para rever minha prole, mas para prosseguir na autoria da nossa narrativa. Uma narrativa de deslealdade e ausência, certamente, mas igualmente de resistência, evolução e o perpétuo horizonte de renovações. Pois, em certos casos, o triunfo autêntico reside não em aniquilar quem nos magoou, mas em negar que a dor dite nossa essência. Se essa narrativa te tocou, clica para se inscrever e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. Ah, e não se esqueça de aderir como membro para conferir os vídeos exclusivos que eu não divulgo por aqui. Te aguardo lá.